Agora, efetivamente de eleições, Mi, porque saiu mais um recorte de pesquisa eleitoral, dessa vez da Big Data, sobre as intenções de voto para a presidência da República, e a gente vai falar aqui desses números principais. Para primeiro turno, Lula segue liderando, mas empatando com Flávio, com Ciro, Caiado e Zema no segundo turno. Ali a gente tem o dado ali de segundo turno com esse empate técnico, mas com o Flávio Bolsonaro, inclusive, um pouquinho à frente. Flávio com 44% e o Lula com 43%. É isso, ele consegue levar o presidente Lula consegue levar Flávio Bolsonaro ao segundo turno, mas no segundo turno sofre bastante, né? Vai ter uma campanha bem complexa. Aí é nesse segundo turno entre Flávio e Lula, Flávio Bolsonaro 44%, Lula 47%, com essa questão do empate técnico, né? Com os pontos aí na margem de erro. Depois, no cenário de Lula com Ciro Gomes, o Ciro tinha desaparecido das pesquisas, voltou por causa daquela movimentação dele com Aécio Neves recentemente. Lula com 43%, Ciro com 43%. Acho que esse ponto do Ciro é bastante interessante, né, Mi, da gente continuar vendo aí nas próximas semanas, porque a gente conversando aqui com o Felipe Nunes, a partir das análises desses recortes que estão saindo, de que o Ciro Gomes poderia realmente figurar muito bem ou performar muito bem com um número muito grande de indecisos, que passa aí de 30% a partir de recortes de outras pesquisas, e que o Ciro consegue se movimentar entre o bolsonarismo e o lulismo. Ele poderia ser esse nome interessante, quase que de uma terceira via para esses indecisos. E aí tem também o cenário de Lula com Ronaldo Caiado de segundo turno, Lula 43%, Ronaldo Caiado com 42%. Mas, Mi, e o Lula e o Romeu Zema, Lula 43% e Romeu Zema com 39%, ele com o menor número aí dessas outras opções da direita. É importante da gente colocar aqui que Zema, Caiado, até mesmo o Ciro, eles têm um longo caminho aí de campanha para vencer Lula e Flávio Bolsonaro, né? O que está muito cristalizado nessas últimas pesquisas todas é que se trata de uma eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro. E aí depois quem é que consegue mais votos no segundo turno? Quem consegue pegar votos aí desses candidatos, que isso a maioria são opções de direita, mas começou a figurar aí o Ciro Gomes também, que pode ajudar o presidente Lula no segundo turno, o Mi. Natália, é isso mesmo. A gente sabe que essa vai ser uma eleição polarizada. As pesquisas mostram isso. Realmente é Lula versus o Flávio Bolsonaro. Só que eu conversei hoje com integrantes da campanha ali do presidente Lula, justamente para tentar repercutir, para tentar entender, né, como é que eles estão vendo. E aí eu fui tentar ver essa questão do Ciro, né? Porque a gente vê um crescimento desde né? O Aécio Neves disse ali, anunciou que ia colocar o Ciro Gomes, tinha convidado ele, né, a disputar a presidência da República mais uma vez. A gente vê um crescimento. E me chamou a atenção essa questão do Ciro, e eu fui perguntar para essa campanha do presidente, para os integrantes ali da campanha do presidente Lula. E eles me disseram algo que eles já tinham me dito, que eles avaliam que hoje, por exemplo, o Ciro não tira voto do eleitor que vota em Lula, mas sim do eleitor que vota em Flávio Bolsonaro. A avaliação deles é a partir das internas que foram feitas, entendeu? Então, o que eles avaliam assim é que o Ciro, de certa forma, pode até ajudar eles, porque ele vai tirar ali voto do eleitor do Flávio Bolsonaro, que é o candidato mais competitivo, concorrendo hoje com o presidente Lula. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo... Mi, desculpa. Isso em primeiro e segundo turno. Isso numa avaliação de primeiro turno, né? Eu conversei com ele. Ele disse o seguinte, ó, a gente já fez pesquisas tracks, né? Eles fazem pesquisas todo dia, gente. As campanhas de Flávio Bolsonaro, de Lula, aliás, qualquer campanha de política, fazem pesquisas internas todo dia, né? Todo dia tem que fazer pesquisa. E eles falaram, a gente já fez várias pesquisas que mostram que o Ciro tira mais voto de quem quer votar no Flávio Bolsonaro. Então, para a gente, ele está até pode ajudar a gente nesse sentido.
Agora, quando eles avaliam, por exemplo, o Caiado, isso falando de integrantes da campanha de Lula, a expectativa é mais baixa. Eles falam que o Caiado até agora não está sabendo se colocar ali na campanha, ainda não está se posicionando. E a avaliação sobre Zema é que Zema achou um gancho que foi um combate, uma guerra, né, estabelecer essa guerra com o Supremo Tribunal Federal, e que a partir daí ele vem crescendo. Essa estratégia mesmo do Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, de fazer um combate ao Supremo Tribunal Federal e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso mostra, então, que ele está crescendo mais e pode crescer mais até lá, justamente por conta dele ter adotado essa estratégia nas últimas semanas. Mas é isso, o que o PT avalia é que todas essas pessoas aí prejudicam mais o Flávio Bolsonaro. Agora, sim, obviamente, se preocupam muito com o resultado dessas pesquisas, e tem 2 pontos que chamam mais atenção para a campanha de Lula em relação às pesquisas que têm saindo, não só essa, Natália, mas é a questão dos jovens e dos idosos. A última pesquisa que saiu da Quest mostrou que Lula caiu 14 pontos entre os jovens. Isso é muita coisa. E aí a gente vê o governo lançando uma série de programas para atrair os jovens. A gente viu ontem o Renegocia FIES, né? Que é um programa para renegociar dívidas do FIES. A gente viu ontem o ministro Bolo lançando um programa voltado, né, para jovens da Secretaria Nacional de Juventude. A gente vai ver nos próximos dias o governo aí debruçado em realmente falar com essa fatia do eleitorado. Há uma avaliação de que Flávio, o próprio Renan, né, fala muito melhor com essa fatia do eleitorado do que o presidente Lula. Então, é isso que a gente vai ver aí nos próximos dias. Mas o que a gente tem de avaliação, né, especialmente em relação ao Ciro Gomes, que foi as pessoas que eu, pelo menos, consegui conversar, tem a pesquisa sair, que a pesquisa sair a gente vai apurar, vai tentar repercutir, mas é essa a questão, né, essa avaliação de que prejudica mais, até então, o candidato Flávio Bolsonaro, o candidato mais competitivo, candidato aí que preocupa muito o Palácio do Planalto, essa questão do Ciro Gomes, de que ele ali consegue a avaliação a partir de pesquisas que eles fizeram internas, de que ele hoje consegue tirar mais voto ali do Flávio Bolsonaro. A gente tem que ver isso na prática, né, Natália? Porque são pesquisas internas que ele faz, mas o Flávio faz outra pesquisa, enfim. Natália. E outro ponto aí é da reprovação, né? Ainda uma margem grande, 52% de reprovação do governo do presidente Lula, 42% de aprovação. Isso pode mudar, inclusive com o Desenrola 2.0 que lançou ontem. E já no discurso ali, né, Omi, tem até também um aceno para as mulheres. Lembro que o presidente Lula disse que em relação às bets, por exemplo, ele já fez alguns acenos assim, porque muitas famílias estão tendo os homens da família usando o dinheiro que era para comprar comida, para pagar dívida, e apostando, usando esse dinheiro para as bets. E na coisa do Desenrola ontem, as bets entraram, e de certa forma já foi um aceno ali também às mulheres. Além dos jovens, o presidente Lula já falou bastante sobre feminicídio, enfim. As mulheres também são uma parte muito importante do eleitorado brasileiro e que vão ser um foco aí também das campanhas, né? Com certeza, Natália. A gente vê, por exemplo, as 2 campanhas fazendo aceno do tempo todo para as mulheres. A gente vê o Flávio ali, a última campanha, o último vídeo que o Flávio postou, falando, a esposa dele aparece falando, né, a Fernanda Bolsonaro aparece já nesse vídeo falando e passando ali a imagem do Flávio como o Flávio, que é o moderado, né, que é essa imagem que ele quer passar. Em outra frente, a gente vê também o presidente Lula fazendo aceno o tempo todo para as mulheres em relação ao combate ao feminicídio. Essa aqui é uma pauta que ele tem adotado, colocado no discurso. Inclusive, o presidente Lula acabou fazendo um ajuste no discurso ali nos últimos meses, no qual ele para de falar, ele começa a falar que para os homens, né? Olha, eu estou falando aqui para você. Você que bate mulher, nem precisa votar em mim. Né? O presidente Lula já falou isso várias vezes, Natália.
Então, ele faz esse ajuste no discurso e tem voltado aí essa questão para que é um governo que combate o feminicídio, que combate a violência contra a mulher. Mas o Flávio também está com essa questão. A gente sabe que o combate ao feminicídio é uma questão muito grave no Brasil hoje. A gente vê, né, nem no noticiário, infelizmente. Então, as duas campanhas estão mirando essa questão do combate ao feminicídio, um discurso muito forte em relação a isso, seja o Flávio Bolsonaro, né, ali cutucando mesmo o presidente Lula, falando dos números de feminicídio na gestão petista, e querendo, propondo penas, punições mais duras mesmo para esses agressores de mulheres. E do outro lado, a gente tem o presidente Lula também falando, tentando falar com esse tipo de público e adotando a questão do discurso das bets, contra as bets, que também entra aí. Tem que ter uma avaliação hoje no governo. O presidente Lula conversou com empresários, Natália, que falaram a ele: olha, presidente, a gente tem funcionários aqui que foram exemplares da vida toda, mas que esse cara está deixando de render no trabalho por causa das bets. Foi aí que o presidente Lula, segundo auxiliares ali no entorno dele mais próximo, teve esse insight para começar a equipe dele. Esse insight assim, para começar a pensar nessa questão das bets, a partir de conversas com empresários. E aí tem essa avaliação de que, por exemplo, hoje tem um mau humor do governo, da população em relação à economia, porque o dinheirinho que sobra no final do mês, o dinheiro ali que sobra, geralmente os homens, né, pais de famílias, eles estão gastando esse dinheiro com bets, com jogos, né? E aí, obviamente, é uma sensação de mal-estar dentro da família, não sobra dinheiro, enfim, abre mais espaço, né, para conflitos em casa. Essa é uma avaliação do Palácio do Planalto, tá? De integrantes ali do governo, do entorno do presidente Lula. Já que a questão das bets hoje é uma questão que tem provocado aí mau humor na economia e tem gerado também essa questão, aumentado os conflitos familiares. E aí o brasileiro não conseguiria ter essa percepção de que a economia está melhor, de que os números de desemprego estão melhores, justamente por causa dessa questão desse vício em apostas. A gente viu nas últimas semanas o presidente Lula bater muito nessa questão. Ontem ele bateu durante a cerimônia do Desenrola, né? Ele já disse que por ele proibir as bets no Brasil. Então é uma questão de discurso que ele vai fazer duro aí em relação às bets. Na quarta-feira, amanhã, o governo bota a campanha do Desenrola no ar e mais uma vez vai ser um discurso contra bets. Então, essa questão do contra bets, violência contra a mulher, é uma questão que está amarrada na campanha do presidente Lula, mas a violência contra a mulher, o combate, na verdade, também está na campanha de Flávio Bolsonaro, que é o seu maior concorrente, que é o candidato, como eu disse, para o Palácio do Planalto. Perfeito. Milena Teixeira, colunista aqui em Metrópolis.com. É sempre um prazer, Mi. Obrigada, Natália. Obrigada à nossa audiência. Boa semana pra gente. Valeu.